Eu quero ler aqui, lá em 1 Coríntios, lá agora no Novo Testamento. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Aí está segundo. Primeiro. 1 Coríntios 9, 16. Não? Tem não? Vê aí na Bíblia aí. Eu acho que eu errei aqui. Ali é segundo, né? Ah, foi. Diz assim. Vamos lá. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Só isso. Irmãos, eu estou falando aqui sobre chamado, e eu vou falar mais uns versículos mais para frente, porque cada um de nós temos um chamado. Cada um de nós temos um chamado. E muitos que estão aqui são chamados de inúmeras maneiras. A Bíblia diz que quando Moisés estava no deserto, ali aparece para Moisés uma sarça ardente que não se consumia. E o Senhor se apresentou a Moisés dizendo: Moisés, Moisés, tire a sandália dos pés, porque o lugar que estás, santo és. Então você vê que Deus já estava direcionando Moisés desde o seu nascimento, assim como foi Jeremias. Desde o seu nascimento, ele chama Jeremias e fala: Jeremias, eu já te chamei, te santifiquei desde o ventre da sua mãe. A questão de Paulo já foi diferente. Paulo, a gente vai observar na Bíblia que ele era perseguidor dos cristãos, mas não quer dizer que Deus já não tinha escolhido. Porque você vai ver para frente, um pouquinho mais para frente, quando Deus fala com um bispo da igreja chamado Ananias, depois que Paulo fica cego, Deus vai falar assim: vai lá, porque este para mim é um vaso Ele era escolhido por Deus. E muitos homens de Deus tiveram muitos chamados diferentes. Se você observar, irmãos, Deus, ele chama cada um de uma forma diferente. Eu, quando fui chamado, você vê que Deus, às vezes, ele espreme, alguns de nós para chegar aonde ele quer. Como assim? Às vezes é uma enfermidade, para a gente o quê? Se atentar à voz de Deus. Porque a gente fica numa correria, um ciclo, irmãos, que não para. Não para. É um ciclo de trabalho, muitas das vezes, que nós temos, que ele não vai parar. Ele não vai parar. Você trabalha hoje, vai trabalhar amanhã, vai trabalhar depois da manhã, aí você vai estudar, depois você tem uma pós-graduação, depois você tem um mestrado, depois você tem um doutorado, depois você tem um PhD, depois você tem não sei mais o que, no exterior. Irmão, se você quiser, você nunca vai parar. Se você quiser, você nunca vai parar. Estudar é muito bom, mas se você quiser, você nunca vai parar. Hoje você fala inglês, amanhã você fala francês, depois você fala espanhol. Aí Deus, ele te dá até um dom, de você aprender as coisas mais fácil. Mas se você quiser, isso vira um ciclo, E o trabalho também, se você também não dosar, ele faz até mal. Porque às vezes você quer que as pessoas tenham o teu ritmo. Você quer que as pessoas sejam igual a você. Você quer que as pessoas rendam igual a você. E às vezes ela não está preparada. Mas Deus, ele chama cada um de uma forma diferente, de acordo com as suas limitações. Eu sou de uma forma, Cada um aqui tem uma forma diferente. E cada um aqui
ocupa um lugar diferente na obra de Deus. Por isso que nós somos um corpo. A Bíblia vai dizer que nós somos um corpo. E qual é a função do corpo, irmãos? A cabeça eu sei que é Jesus, né? A cabeça eu sei que é Jesus. Mas cada um de nós temos que saber quem somos nós. Porque a Bíblia fala sobre o aperfeiçoamento dos santos, que Ele dá a cada um uma chamada, um dom especial para aperfeiçoar os santos. E nós que estamos aqui nessa noite, todos vocês que estão aqui nessa noite, vocês foram chamados por Deus para uma missão aqui na terra. Fomos chamados por Deus para uma missão aqui na terra. É por isso que nós ainda estamos vivos. Estamos vivos porque nós fomos chamados para Deus, por Deus, para uma missão. Por isso que você ainda está vivo. Porque você precisa cumprir o seu chamado. Você precisa cumprir o seu chamado. Irmãos, como Davi foi chamado? Como Davi foi chamado? Irmão, Davi já foi forjado no campo, mas ele foi chamado aonde? Ele foi chamado por Deus. Desde aquele momento que o profeta entra na casa dele e fala assim: eu vi ungir o filho teu, Jessé. Aí ele chama os filhos, aí ele fala: não é esse não, não é esse não, não tem mais ninguém? Ah, tem um que está no campo. Unge ele. Ungiu Davi. Davi foi chamado por Deus, né? Ali Davi falou: poxa, eu tenho um chamado. Eu tenho um chamado de Deus para quê? Para ser rei de uma nação. E nós precisamos entender o nosso chamado. Nós precisamos entender a nossa missão de vida. Se você não entender a sua missão de vida, se você não entender o seu chamado, você vive na terra, irmãos, com uma vida sem propósito. Você vive na terra com uma vida sem propósito. O que é viver na terra com uma vida sem propósito? É deixar a vida me levar, como diz aquele cantor, Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Aí vai levando, vai levando. Ah, vou morar em Itapuã. Tem uma música que fala assim, uma noite em Itapuã. Irmão, isso repete tantas vezes que chega a dar nojo. É Itapuã, 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 e fica lá. É bom descansar. Todo mundo tem que descansar. Mas nós precisamos viver uma vida com propósito. O que é uma vida com propósito? É uma vida onde você vê os resultados do seu trabalho. Você vê que Deus te colocou ali para um resultado. E esse resultado envolve o quê? Pessoas. Pessoas. Você vê que Deus está te colocando no lugar para você abençoar pessoas. Deus está te colocando no lugar para ser um evangelista ali naquele lugar. Assim como tem alguns irmãos na nossa igreja. Chega no trabalho, evangeliza, daqui a pouco a pessoa está na célula. Daqui a pouco aquele que foi evangelizado está evangelizando outras pessoas. Daqui a pouco também é um líder de célula. Daqui a pouco, irmãos, está evangelizando o condomínio. E está aí, ó, o pessoal, daqui a pouco, esses adolescentes que estão sendo evangelizados, daqui a pouco serão pastores, serão líderes. Por quê? Porque um resolveu se levantar. E quando nós entendemos o propósito de Deus, irmãos, quando nós entendemos o propósito de Deus, tudo fica mais fácil na nossa vida. Tudo fica mais fácil na nossa vida. Olha só, quando você pegar aí em Gênesis, capítulo 12, você vai ver o chamado de Abraão. E como Deus chama Abraão? Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Já pensou Abraão falando assim: eu não sei o endereço, eu não sei que terra é essa, eu vou te abençoar, Abraão. Abraão não tinha nada, Abraão só tinha uma palavra dada por Deus. Abraão só tinha uma palavra dada por Deus. E eu estou dizendo para você, receba essa palavra na tua vida. Você foi chamado de Deus para multiplicação. E ganhar almas para Jesus. O apóstolo Paulo entendeu no ápice. Ele fala assim: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Paulo já estava no momento, irmãos, que ele entendeu o seu propósito. Ele entendeu porque ele falava vários idiomas.
Ele entendeu porque ele era um homem que foi chamado por Deus para desbravar. Ele foi chamado por Deus para impactar. Então, quando você entende o teu propósito, mas não, irmãos, não pense que o teu chamado, pastor, Deus me chamou hoje, eu já tenho que sair. Irmão, Paulo teve um preparo muito grande. Paulo teve uma renúncia muito grande. Alguns dizem que Paulo renunciou até a sua família para fazer a obra de Deus. E eu não indico ninguém fazer isso aqui, tá? Alguns dizem que Paulo, irmãos, ele fazia o seguinte: ele ia daqui, ele pegava um barco, chegava lá, trabalhava lá, fazendo tendas, e dali, irmãos, a pessoa via que ele era um homem de Deus, né? Paulo começava a fazer ele instituir, não vou nem dizer igreja, não era igreja, a igreja era nas casas das pessoas, era como se fosse uma célula. Paulo chegava ali, começava a ganhar o pessoal para Jesus, e ali ficava uma igreja. Aí Paulo dali ia para outro lugar, abria um outro local. Paulo dali ele ia fazendo isso. Depois ele vinha supervisionando para ver como estava o trabalho que ele tinha implantado. Então, cada um de nós que estamos aqui, irmãos, se a gente não entender o chamado, a gente vai ficar batendo de frente com os problemas desse mundo sempre. Sempre. O chamado está acima dos problemas do mundo. E o que vai te deixar de pé, o que vai te fazer levantar da cama toda segunda-feira, irmãos, com disposição para trabalhar, com disposição para viver o algo novo de Deus, sabe o que é? É o Espírito, a presença de Deus e a força maior que é do chamado. Porque você não está trabalhando no seu trabalho simplesmente para ter uma vida melhor. Você está trabalhando no teu trabalho para cumprir um propósito dado por Deus também. E dentro do teu trabalho você vai ter frutos. E esses frutos vão permanecer. Você vai ser ali um evangelista da palavra de Deus. Você vai convidar uma pessoa para a célula. Você vai criar relacionamentos, vínculos com esses seus clientes, com os seus amigos, que vão durar, irmãos, pelo resto da sua vida. Os relacionamentos que você fizer vai durar pelo resto da sua vida. Porque tem pessoas, irmãos, que ela vai abrir portas para você. Ela vai abrir portas para você. Como assim, pastor? O meu relacionamento, irmãos, à medida que eu me relaciono, eu crio oportunidades de Deus na minha vida. Quanto mais eu me relaciono, mais oportunidade de Deus tem na minha vida. Eu disse para você, se José não conhecesse o copeiro, nem quem? Eu sabia, eu sempre esqueço isso. O copeiro e o padeiro. Irmãos, ele não estava no palácio. Ele não estava no palácio. Então nós precisamos conhecer pessoas. Nós precisamos nos relacionar com pessoas. E são as pessoas que Deus vai abençoar. Deus vai abençoar pessoas para que essas pessoas abençoem a sua vida. Deus vai te abençoar para que você abençoe outras pessoas. Não imagina que vai vir um anjo de Deus. Pode vir, tá? Pode vir um anjo, mas não imagina, porque Deus normalmente Ele te abençoa através de pessoas. E quando você observa na Bíblia Sagrada o chamado de Jeremias, ele era tão árduo, irmãos, que Jeremias também apanhava. Jeremias era preso. Jeremias era um homem assim como Paulo foi, escorraçado no meio da rua, preso. Mas o que fez esse homem não parar? A força do propósito. O que fez ele não parar? A força do propósito. Ele tinha um propósito maior. E qual era o propósito dele? Viver a Cristo, morrer é lucro. Admite não pregar o Evangelho. O Espírito Santo estava sempre dentro dele queimando. O Espírito Santo estava sempre dentro dele direcionando. Paulo, agora você não vai para a direita, agora você não vai para a esquerda. Agora você vai retornar e vai fazer a supervisão daquilo tudo que você já fez. Então nós precisamos entender a força do chamado. Por quê? Se não tiver um chamado, você desanima. Se não tiver um chamado, um dia tu está em alta, outro dia tu está em baixa. Se não tiver o chamado, um dia você está bem, outro dia tu está mal-humorado.
chamado é que vai dar constância na sua vida. Pastor, como assim? Irmãos, Moisés, para ficar 40 anos com aquele povo, um povo incrédulo, foi a força de um chamado. Moisés subiu para o monte para falar com Deus. Quando desceu já tinha um bezerro de ouro. Esses homens aqui, eles tinham um chamado por Deus. E eu estou dizendo para você, sabe por que você está aqui, está vivo ainda, está nesse lugar, está nessa igreja? Porque você tem um chamado. E o que eu faço com o meu chamado? O que eu faço com o meu chamado? O que eu faço com os meus dons e as minhas habilidades? Você faz o que você quiser, irmãos. Ou você enterra o teu talento, ou você multiplica o seu talento. Você precisa entender que toda semente que você planta vai ter um resultado, mas aquela que você esconde, o tempo vai passar e ela não vai te trazer resultado. É você ter tempo para Deus e não investir esse tempo. Gastar o tempo aonde? Na novela. Gastar o tempo aonde? No celular. Gastar o tempo aonde? Só em brincadeira. Você tem que brincar sim, mas você tem que ter uma disciplina, irmãos. Que disciplina é essa? Disciplina de compromisso com Deus. E nós estamos falando aqui de manhã sobre o quarto de escuta. E o que é o quarto de escuta? É o momento que você tem com Deus. Só que não é só o momento que você tem com Deus. Estamos dando ferramentas, irmãos, para que você entre no mundo espiritual. E quem quer entrar aqui no mundo espiritual, dê um sinal com a sua mão. Só dois? Quantos querem entrar no mundo espiritual? Dê um sinal com a sua mão. Você vai entrar hoje, para a glória de Deus. Irmãos, o mundo espiritual é algo muito simples. É muito simples de entrar. Mas permanecer no mundo espiritual precisa de uma disciplina. Entrar não é difícil. O difícil é permanecer. Pastor, como eu entro no mundo espiritual? Irmãos, enquanto nós estamos aqui, a Bíblia diz que nós estamos sendo rodeados por uma nuvem de Hebreus capítulo 12. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunha. E os anjos de Deus estão observando. E ao derredor está Satanás observando. Tudo que eu faço, tudo que eu penso, irmãos, só quem tem o poder de ler o meu pensamento é Deus. O diabo não tem. Mas tudo que eu penso, irmãos, Deus está o quê? Vendo. Deus está vendo. De repente você está no teu trabalho e surge uma oportunidade boa que não é de acordo com a vontade de Deus. O que você faz? Você pensa. Deus viu o seu pensamento. Mas se aquilo arde no teu coração e te leva a pecar, Deus está só observando. E o diabo também. Se os teus olhos brilharem, o que Satanás vai fazer? Opa, já sei onde eu investir. Eu vou investir nessa área porque os olhos dele brilharam. Ele se sentiu bem. Aí o que ele vai fazer? Ele vai te rodear com estratégia para fazer você cair. Só que ao mesmo tempo o Espírito Santo vai te dizendo assim, ó, não faça isso não. Eu sou contigo. É eu que supro você. É eu que te guardo. É eu que estou no controle da tua vida. Aí você vai embora e aquilo fica na tua cabeça. E o mal vai o quê? Tentando te oferecer algumas coisas. E o Espírito Santo vai sempre falando contigo, ó, preste atenção. Eu estou contigo. Ó, eu sou o teu Deus. Ó, eu te tirei do lamaçal. Agora que você está bem, não envergonha o meu nome não. Não envergonha o evangelho não. Irmãos, até Jesus foi tentado. Na cruz ele falou assim, ó, Pai, por favor, hein? Se o Senhor puder me aliviar aí, tira de mim
até Jesus. Mas que não seja feito a minha vontade, mas seja a tua vontade. Mas ele poderia retroceder. Uma outra situação. Mas nós que estamos aqui nessa noite, nós sabemos que há uma nuvem de testemunha nos acompanhando quando eu vou embora para casa. Há uma nuvem de testemunha me acompanhando quando eu estou no volante do carro. Há uma nuvem de testemunha me acompanhando quando eu estou, irmão, sozinho, ninguém está vendo. Há uma nuvem de testemunha, irmãos, quando lá no íntimo, só você e Deus conhece a intenção do teu coração. E Deus está vendo tudo, Ele mapeia tudo, Ele vai mapeando, Ele vai mapeando, Ele vai mapeando, Ele vai mapeando. Aí de repente você fala assim: poxa, as coisas da minha vida não acontecem, pastor. Será por quê, hein? Fala para o teu irmão: Deus sabe quem você é. Aí você observa, irmãos, você observa algumas pessoas. Você observa algumas pessoas e você fala assim: poxa, igual Asaf, poxa, por que Deus não me abençoa? Por que Deus não me abençoa? Por que Deus não é comigo? Deus sabe a intenção do nosso coração. E de repente, se Ele te abençoar, você cai e vai dar muito trabalho para levantar. Tudo que você quer, Deus já tem, já está aqui nessa terra, já está preparado. Mas irmãos, você precisa estar no chamado. E o que é o chamado, irmãos? O chamado é a missão de vida. O chamado, irmãos, você pode chegar e falar assim: ah, pastor, meu chamado não é trabalhar não. Irmão, todos nós temos que trabalhar. Todos nós temos que trabalhar. Todos nós temos que trabalhar. Sabe por que eu já deixo isso bem claro? Uma vez chegou um irmão aqui na igreja e falou para mim: ah, pastor, meu chamado não é trabalhar, meu chamado é só fazer a obra. Eu falei: irmãos, você está doido. Jesus trabalhava forte. Paulo trabalhava com força. Irmãos, tu imagina Abraão saindo por uma terra que ele não conhece. Arma acampamento, desarma acampamento, vai trabalhando. Ele foi próspero no caminho. Ele saiu sem nada. Ele foi próspero no caminho. Nós precisamos entender a força do propósito, porque a força do propósito vai suprir a nossa necessidade, vai te dar muito além daquilo que você almeja. Porque as coisas de Deus, irmãos, elas não são tão pesadas assim. A luta, para o ímpio também. Mas as coisas de Deus, a Bíblia diz que o fardo dele é o quê? Leve. E o jugo dele é o quê? Suave. Mas nós precisamos entender o quê? O que é a vontade de Deus? O que é a vontade de Deus? Josué foi escolhido no meio de uma guerra. Primeira guerra, irmãos. Ele fala: Josué, escolhe homens aí. Que homens são esses? Escolhe esses homens, porque eu vou para o cume do monte, eu vou orar, e a batalha vai ser travada. Josué vai lá. Depois Deus chama Josué e fala assim, através de Moisés, fala assim: manda os espias. Só Josué e Caleb vêm com resultado bom. Por quê? A questão ali era a visão. A questão não era porque Josué tinha uma visão simplesmente diferente. Josué e Caleb não tinham uma visão simplesmente diferente. Eles entenderam a força do propósito. E se a gente entender a força do propósito, o que vai acontecer na minha e na tua vida? Vai ser leve, vai ter mais resultado, e nós não vamos retroceder a qualquer motivo. A primeira coisa que a gente tem é uma desculpa. Isso aí vai dar trabalho. Isso aí é cansativo. Isso aí nunca foi assim, agora vai ser assim. Irmãos, eu imagino Paulo. Eu imagino Paulo naquele navio, preso. E o capitão falou para ele: não vai afundar. Paulo falou: vai. Eu tive com Deus. Vai ser brabo. Aí ele fala agora: vai afundar. E Paulo fala: não, não vai.
Não vai morrer ninguém, mas vai ter que perder toda a carga para sobreviver. Aí não quer liberar a carga, o navio quase afunda, então libera a carga. Você imagina a luta. Por que Paulo não desiste? Por que Paulo não para? Porque Paulo estava no mundo espiritual. As coisas dessa terra eram secundárias para Paulo. As coisas dessa terra não tinham tanto significado para Paulo. Paulo sabia que o Senhor era com Paulo. Paulo sabia que o Senhor era com Paulo. E nós que estamos aqui, sabemos que o Senhor é o Senhor da nossa vida. Sabemos que o Senhor é o Senhor da nossa casa. Irmãos, eu digo uma coisa para você: a tua oração tem chegado ao mundo espiritual. Quando você ora e você fala, irmãos, entenda, o Espírito de Deus está do teu lado. Agora, existe uma coisa de você falar e Deus se atentar. Eu disse isso aqui de manhã. A gente estava aqui reunidos aqui de manhã. Estávamos reunidos numa mesa. E atrás da mesa tinha um grupo de crianças conversando, baixinho. Só que elas conversavam, mas nós estávamos aqui prestando atenção na aula. A gente não observava o que elas estavam conversando. Então a gente estava ouvindo, mas não estava se atentando. Mas um certo momento que eu falei para a criança: fala algo diferente aí, fala glória a Deus. A criança vai e falou algo diferente do que eles estavam falando. Ela falou uma palavra diferente. Quando ela falou uma palavra diferente, todo mundo entendeu o que ela estava falando. Então nós se atentamos àquela palavra. Então existe o seguinte: nem tudo que você fala, Deus se atenta. Porque muitas das vezes a gente fala muita besteira, sim ou não? Sim ou não? Muitas das vezes a gente fala besteira. E se Deus se atentasse a tudo que a gente falava, irmão, a gente estava frito. Deus se atenta nas nossas palavras quando nós perseveramos na comunicação com Ele. Quando você persevera na comunicação com Deus, Deus o quê? Se atenta à sua oração. E esses homens aqui, irmãos, Moisés, Abraão, José, Davi, Salomão, Paulo, Elias, Eliseu, esses homens fizeram uma grande diferença. E qual era a diferença? Eles sabiam por que eles tinham sido chamados. Eles sabiam qual era a sua missão, qual era a sua missão de vida. Eu digo para você aqui nessa noite, Deus colocou em cada um de nós que estamos aqui uma missão e um propósito de vida. Mas ele só vai se realizar se a gente quiser. Deus não vai te obrigar a nada. Deus não vai te obrigar a nada. Você só vai realizar a sua missão de vida se você quiser. E o tempo está passando. O tempo está passando. Você imagina, hoje tem uma criança de 5 anos, outra de 10, outra de 20, um adulto já, outro de 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80. O tempo está passando. Irmãos, e o nosso tempo está diminuindo na terra. Se você não se levantar para cumprir os propósitos de Deus, irmãos, um dia, você pode ter certeza, Deus não é um Deus, injusto, Ele é justo. E Ele vai falar assim: eu te dei talentos, e os talentos estavam na tua mão. E alguns vai chegar para o Senhor e vai falar assim: Senhor, o Senhor me deu 5 talentos, eu multipliquei e está aqui os 10. Outros vão dizer: Senhor, o Senhor me deu, mas eu tive medo, enterrei. E aí? E aí, irmãos? Como vai ser? Eu digo para você nessa noite, irmãos, na hora que você se levantar, você não vai se levantar sozinho.
o Espírito de Deus vai te capacitar. E Ele vai te ensinar o que você não sabe, para que o propósito de Deus seja realizado. E precisa começar, irmãos, esse propósito hoje na tua vida. Aonde começa o propósito, pastor? Quando eu me separo. Como é que é esse momento de separação? A separação é o seguinte, irmãos, é consagração. Aonde que eu me separo? No quarto de escuta. Aonde que eu me separo? Na oração. Através da oração, irmãos, Deus ele vai fazer o quê? O milagre acontecer na tua vida espiritual, teu ministério, na tua família. Irmão, vai ter graça a tua vida. A tua vida vai ter graça. O que é graça, pastor? É ausência de dificuldade? Não. É na dificuldade você sentir o Espírito te conduzir em todas as coisas. Eu disse uma vez, não sei se você já percebeu, tem irmãos que ele não tem muito. Ele não tem muito para estar tão alegre. Ele não tem tanto para estar tão alegre. Ele não tem muito dinheiro, mas ele está alegre. Ele está ativo na obra. Irmãos, falam mal dele, mas ele está na obra. Fala mal dele, mas ele está ali. Ele persiste, ele persevera, ele vai e ele faz. Irmãos, bate nele, sacode ele. Ele não para. Sabe por que ele não para? Porque ele sabe a força do propósito de Deus na vida dele. Aleluia. Muitos são chamados, mas poucos são. Por quê, pastor? Por que poucos são escolhidos? Por quê? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por quê? É sim, irmãos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Devido à proporção mundial de pessoas, a quantidade é pequena. Devido à proporção mundial de pessoas, a quantidade é pequena. A quantidade é muito pequena. De repente você fala assim, você que está sentado nesse banco fala assim, eu não fui escolhido. Está enganado, você já foi escolhido. E se você está aqui nessa noite, Deus está aperfeiçoando você para obras maiores. E eu tenho certeza que Deus vai te usar como canal, não só aqui no Brasil, mas em outras nações, para a glória dEle. Eu tenho certeza que Deus vai te usar. E aonde que vai começar isso? Pequeno. É numa célula, é numa oportunidade numa célula de trazer uma palavra, é na oportunidade ali numa célula de você trazer um louvor, é na oportunidade ali de você estar aqui no culto. É algo, irmãos, a Bíblia fala assim, não menospreze as pequenas obras. Tem muita gente achando que Deus já vai trazer, vai colocar, vai fazer, vai acontecer. Aquilo que sobe rápido, desce rápido. Repita comigo, aquilo que sobe rápido, desce rápido. Você já viu no aeroporto? Você pega aqueles catavento, irmãos, aqueles avião pequenininho, ele tec, ele voa rapidinho. Agora quando vem aquele Boeing, irmãos, de 2 andares, eu trabalhei no aeroporto, eu sei como é que é. Nunca peguei esse avião, só peguei aquele nacional, né, 200 e poucas pessoas. Mas aquele eu acho que leva 400 e poucas pessoas, quase 500. Irmãos, ele fica ali, parado. Ali no Galeão teve uma época que só tinha saída de 1 por dia. Aí ele fica ali. Aí ele vai decolar. Irmãos, ele vai devagarzinho. Devagarzinho. Ele vai lá para a pista. Quando chega lá na pista, irmãos, ele fica parado. Aí tu fala, pô, já está 10 minutos ali parado. 10 minutos ele está ali parado. Aí fica parado. Ó. Irmãos, mas quando ele vai ligando a turbina,
Irmão, você sente que até treme. O bicho é tão grande que até treme ali o vidro naquele aeroporto. E está pensando que ele fica no Santos Dumont? Não, ele só fica no Internacional, porque tem que ter distância para ele subir. A distância é maior. Então, de repente, você está pensando que Deus está te fazendo para tu ser um catavento, que Deus está te fazendo para tu subir e descer. Irmão, Deus está te forjando para você ser um avião, irmãos, que vai conduzir muitas pessoas para a eternidade. Você vai ter uma parada certa, e a parada certa é o céu na tua vida, irmãos. Não é errado não ser um catavento e levar 2 pessoas. Mas você pode ser um bong, irmãos, e levar milhares a ouvir a palavra de Deus. E eu digo para você, de repente você abre uma célula, irmãos. Você abre uma célula, olha só o que acontece. Ali você treina pessoas. Treinou pessoas, irmão, já tem outra pessoa treinando pessoas. Já imaginou isso? Tudo porque eu me levantei. Quem se levantou? Você. Tudo porque você se levantou. Então, quando você se levanta, o mundo espiritual começa o quê? Se movimentar. Se movimentar. Se movimentar. Ele vai se movimentando. Ele vai se movimentando. Ele vai se movimentando. Ele vai se movimentando. É simples assim. Irmãos, é muito simples. Olha só, presta atenção. Alan, se levanta. Fica de pé. Vem aqui na frente rapidinho. É muito simples. Muito simples. Simples, simples, simples. Alan se levantou. Mas Alan podia ficar lá sentado olhando o celular. Mas ele se levantou. Nela? Aí sobe aqui, Alan. Hã? Ah, tá. Tá perdoado. Mas o Alan se levantou. Irmão, preste atenção. Nisso que o Alan se levantou, irmãos, olha só o que acontece. Ele se levantou. Tu tá pensando que o mundo espiritual vai falar: ah, Alanzinho. O mundo espiritual vai ficar assim, ó. Peraí, os anjos vão falar: vamos ver o Alan. O Alan se levantou, vamos fortalecer ele. Mas o mal também vai fazer o seguinte: eu vou ver quem é o Alan. Como é que o Alan é? Aí o Alan começa a orar. Pô, Senhor, não tem condições não, mas eu quero me levantar para fazer a tua obra. Eu quero me levantar para ser o homem segundo a tua vontade. Eu quero me levantar. Aí, eu vou pedir para ficar de pé aqueles que vão, ou já foi, uma vez na célula do Alan. Quem já foi, fica de pé. Aí você vem aqui na frente. Você vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Não, só o jovem. Só o jovem. Só o jovem. Ah não, a Marli também. Vem cá, sobe aqui. Olha bem, irmãos, olha bem. Até a Julinha vem do ventre. Olha só. Olha bem para esses rostos aqui. Olha bem para esses rostos. Olha bem. Tá olhando bem? Você tá olhando bem? Tá bom. Aí o Alan vai sentar. Senta lá, Alan. Senta lá. Senta lá. Todos vocês vão lá para trás. Ficam lá atrás. Lá atrás. Não, faz o seguinte. Tá chovendo? Vão lá para fora vocês. Lá para fora. Vai lá para fora vocês. Fecha a porta aí. Fecha a porta. Aí eu tô pregando. Alan, bota a mão no celular. Como é que tu tava? Irmãos, olha quantas pessoas iam deixar de entrar no céu. Olha como é que a igreja está mais vazia.
Tá bom. Levanta aí, Samuel. Agora o Samuel vai levantar. Sai do celular, levanta aí. É dinâmica, Samuel. Levanta. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Samuel se levantou. Aí o mundo espiritual vai querer fazer o quê? Poxa, Samuel se levantou. Rapaz, estou preocupado. Mundo espiritual, da parte do mal. Estou preocupado. O que é que houve? Samuel se levantou. Meu Deus. E agora? Até eles estão recorrendo ao Senhor. E agora? O que a gente vai fazer? O Deus dele, né? O que a gente vai fazer? O Samuel se levantou. Aí Samuel começa a orar. Senhor, eu me levantei, estou indo lá na escola de discípulo. Eu quero aprender a tua palavra. Eu quero ser um homem segundo a tua vontade. Eu quero, Senhor, pregar a tua palavra. Eu quero contribuir com o teu reino. Você que foi na célula do Samuel, fica de pé. Tá. Mas quem? Não, jovem. Jovem, vem cá vocês. Jovem, vai chegar a parte dos adultos. Sobem aqui. Aí, tá vendo aqui, irmãos? O Samuel se levantou. Olha quantas pessoas se levantaram com ele. Aí o Samuel vai voltar para lá. Vai lá, Samuel, pro teu lugar. E eles vão lá para fora. Vai lá. Olha como é que ficou a igreja. Samuel não quis levantar. Irmãos, está uma alegria danada aqui dentro. Samuel não quis se levantar. Olha a força no mundo espiritual. Porque um resolveu se levantar. E está pensando o quê? Quando eles se levantam, eles vão querer se levantar também. Eles vão se levantar com mais força. Você está entendendo? Eles vão se levantar com mais força. Aí, o Cristo já está sentado ali, quase dormindo. Aí a palavra do Senhor fala assim: Cristo, se levanta. Aí ele se levanta. Levanta, Cristo. Vem aqui na frente. Levanta, porque Deus vai te usar, Deus é contigo. Aí ele levanta. Aqueles que vão na célula do Cristo ficam de pé. Ele também. Levanta, fica de pé. Vem aqui na frente. Isso. Irmãos, Jesus. Olha para a igreja agora. Vocês ficaram na igreja, olha para a igreja. Olha para a igreja. Aí, eu vou pedir eles para ir lá para fora, não, mas fica de pé aí. Aí eu estou pregando, a pastora Milene se levantou. Quantos vão na casa da pastora Milene e fica de pé? Vem aqui na frente. Velho também. Criança de colo também. Criança na barriga também, levanta. Criança na barriga também. Irmãos, imagina que a igreja somos só nós que estamos aqui. Imagina que a igreja somos só nós que estamos aqui. Só nós que estamos aqui. Olha aqui. Aqui tem duas moças, um casal. A irmã Ana, um casal. Seu Moacir, os pais de Samuel. O Alan, o Samuel, o Cristian, vem pra cá. Peraí, vocês ficam aqui. Cristian vem pra cá. Pastora Milene vem pra cá. Fica aqui sentada. Isso, pode sentar aí.
Irmãos, a igreja seríamos nós que estamos aqui. A igreja seríamos nós que estamos aqui. A igreja seríamos nós que estamos aqui hoje. Por quê? Ninguém se levantou. A igreja seríamos nós que estivéssemos aqui. Vem para cá, Luiz. Fica para cá um pouquinho. A igreja seríamos nós que estamos aqui porque ninguém se levantou. Aí ninguém se levantou, o que acontece? Nós vamos atingir muita gente ou pouca gente? Hã? Muita gente ou pouca gente? Formar muitos líderes ou poucos líderes? Aí, irmãos, preste atenção. Todos os líderes que se levantaram estão sentados aí no banco. Eles estão sentados aí no banco. Os líderes que se levantaram estão sentados aí no banco. Só que por ele se levantar, já tem aqui no nosso meio, já tem aqui e aqueles que estão lá fora. Vem vocês que estão aí fora, aqui para dentro. Fica aqui também, vocês lá frente. Vem lá para fora, fica aqui. Fica em torno da igreja, em torno, assim, ó. Em torno. Faz um círculo aí. Um círculo. Faz um círculo aí, um círculo. Isso. Irmãos, parece que entrou mais gente do que tinha. Opa! Fica de pé aí. Seu Paulo, é momento de se levantar, não sentar. Irmão, preste atenção aqui. Preste atenção. Eles não estão apenas de pé. Eles não estão apenas de pé. Está sendo formado aqui um grande exército. Está sendo formado aqui um grande exército. Porque a Bíblia diz, Paulo diz que nós devemos olhar para aqueles, até aqueles que não são da fé, como se fosse. De repente você se vê que está em pé aí, impotente. De repente você se vê que está sentado, impotente, diante de algumas coisas e fala assim: eu não consigo fazer a obra de Deus, eu sou limitado aqui, eu sou limitado ali, eu não posso fazer por causa disso aqui, eu não tenho tempo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Eu estou dizendo para você, irmãos, olha só o que vai acontecer. Quantas pessoas estão de pé aqui porque 4 líderes resolveu se levantar? Agora os 4 líderes vêm para cá e a igreja pode sentar. A Marli também, vem para cá. Vem para cá os líderes, vem para cá também, Samuel. Irmão, vou até tirar uma foto da igreja. Faltou algumas pessoas, mas você viu, olha só. Aqui está um casal, Samuel e Marli. Fica aqui. A Cristina não está aqui, mas o Cristian está representando ela. A Aline não está aqui, mas o Alan está representando. Mas observe o seguinte. Você imagina que o Samuel chegasse e falasse assim: ele levanta, não sei qual foi dos dois, que Deus falou primeiro, ó, se levanta, não sei qual foi, depois eu vou perguntar, tá? No GD. Só que o Samuel, vamos dizer que o Samuel levantou, se ele não se levantasse, a Marli não tinha levantado. Se o Cristian de repente não se levantasse, a Cristina não tinha levantado. Foi tu ou foi a Cristina que se levantou primeiro? Será? Quando ela estiver aqui, ela vai falar que foi ela. Foi tu ou foi a Aline? Foi nós dois juntos. Ele não quer problema, foi nós dois juntos. Quem se levantou primeiro foi a pastora Milene. Não vou dar esse...
Vou dar, tá merecendo. Aí o que acontece? Irmãos, enquanto ele se levanta, o que Deus está fazendo? Deus está movimentando o mundo espiritual para que outras vidas sejam abençoadas. E qual é a melhor forma? Qual é a melhor forma? Qual é a melhor forma de você entrar no mundo espiritual? Conversando com Deus. Porque uma vez que você se levanta, irmãos, e você entra, você está mostrando o seu amor com Deus. Porque Deus disse assim: Pedro, tu me amas. O que é que ele disse? Pedro, tu me amas. O que é que ele disse? Pedro, tu me amas. Aí ele fala assim, pela terceira vez: Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí ele fala: então, Pedro, falar é mole. Jesus está falando assim: Pedro, falar é mole. Tu me ama mesmo? Apacenta as minhas ovelhas. E muitas das vezes, irmão, nós temos a nossa mente, como eu também, eu pensava que para apacentar você tinha que ser pastor, né? Formado no seminário. Eu pensava também. Então eu fui fazer esse caminho, eu fui trilhar esse caminho. Então quando eu terminei o seminário, eu observei que eu não sabia fazer uma visita. O seminário não me ensinou a fazer visita, não. Então você vem, termina o seminário, mas não sabe fazer uma visita. Muitos terminam o seminário, mas fala assim, aí quando vai para a prática, ele fala assim: pô, mas não era isso que eu queria para mim. Porque o que foi ensinado para ele foi um pouco de grego, um pouco de hebraico, a visão panorâmica do Antigo e Novo Testamento. Foi ensinado para ele a história do cristianismo. Foi ensinado para ele, irmãos, a questão da hermenêutica, da homilética, as questões dos finais dos tempos, as questões bíblicas. Mas as questões de se levantar para fazer a diferença, há questões de se relacionar, há questões de se doar e viver um evangelho pleno, isso não ensinou. Aí muitos saem do seminário e ficam frustrados. Aí muitos irmãos falam: mas ele fez o seminário, mas ela fez o seminário. Irmãos, o seminário é aqui, ó. O seminário é aqui. Depois o Alan vai fazer um seminário, ele vai falar assim agora, se ele entrar no seminário agora, o Samuel, o Christian, se eles entrarem no seminário agora, eles vão falar assim: eu estou estudando aqui para um propósito maior. Aí o que Deus vai fazer na vida dele? Acrescentar mais. Porque a Bíblia diz que maior é o que serve. E quem serve está na base. Na base, você não vai pegar sol. Na base, você não vai pegar vento. Na base, você vai estar seguro. Porque a minha rocha e a tua rocha é uma pedra de esquina chamada Jesus. E eu queria que você ficasse de pé agora e levantasse a mão para cá, para a vida deles. Nós vamos orar pela vida deles nessa hora, abençoando a vida deles, abençoando a vida da Aline que não está aqui, abençoando a vida da Cristina que não está aqui. Tem mais algum líder de célula aí? Não, né? Se tiver, isso tudo, irmãos. Tem algum líder de célula aí? Ó, todo mundo levantou a mão. Levanta a mão para cá. Vamos abençoar eles. Pai, nós abençoamos a vida, Senhor, do teu filho Samuel, da Marli, do Christian,
da Cristina, da pastora Milene, do Alan, da Aline, minha. Deus, que o Senhor continue abençoando teus filhos de uma forma sobrenatural. Meu Pai, que eles venham se levantar, meu Deus, e a partir de hoje eles venham treinar, capacitar novos líderes. Venha, Senhor, mostrar para eles a força de um propósito, porque a igreja ela tem o poder de ligar, e o que é ligado na terra é ligado no céu. E nós que estamos aqui, repita comigo, abençoamos a vida deles, que eles venham ser supridos pelo Senhor em todas as áreas, onde tocar a mão, onde pisar o pé, abençoado será, em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor. Pode sentar. Irmãos, sente-se, que eu vou fazer o fechamento aqui. Quem entendeu a força do propósito, levante a mão. Quem não entendeu, levante a mão agora. Então por que só a metade levantou? Quem entendeu, levanta a mão. Amém. Irmãos, quem não sabe o seu propósito, levante a mão. Quem ainda não sabe o seu propósito, levante a mão. Qual é o meu propósito? Eu não sei, levante a mão. Amém. Tem mais alguém que não sabe o seu propósito? Levante a mão. Quem sabe o seu propósito, levante a mão. Quem sabe? Teve gente que fez assim, ó. Tem gente que fez assim, ó. Eu estou sabendo o caminho. Irmãos, olha só, preste atenção. Eu, até muito pouco tempo, antes de ser pastor, eu não sabia, tá? Eu não sabia. Se vocês sabem, vocês estão muito na minha frente. Eu estou falando sério, eu não sabia qual era o meu propósito. Eu achava que eu ia ser uma coisa. Eu achava na minha cabeça, tinha quase que certeza, só que não era o meu propósito. Por quê? Não estava inserido a minha família no propósito. Entendeu? Porque você tem um propósito de ficar viajando, irmão, sem a família. Precisa ser um propósito bem específico, confirmado por Deus. Não era o meu. Eu só descobri o meu propósito estando junto, caminhando junto. E Deus, o que Ele faz? Ele faz você entrar hoje numa célula, aqui na igreja, no discipulado, mas Ele não revela tudo de uma vez. Ele diz para você, ó, eu vou te usar. Aí você fala, aonde? Que lugar? Como vai ser? Aonde vai ser? Que lugar vai ser? Eu não sabia. Só que desde lá de trás, eu dava aula na escola bíblica dominical. Eu fazia algumas coisas assim, né? Que eu vejo que Deus estava me preparando para esse momento. Estar aqui com vocês. E eu falo assim, Senhor, muito obrigado. Porque além de Deus me preparar, Deus deu uma equipe maravilhosa aqui na nossa igreja. É uma equipe que ela chega assim, um exemplo. Eu vou pensar no negócio, já está resolvido. Você tem noção? A pessoa lê meu pensamento. Eu penso numa coisa, quando eu chego lá já está resolvido. Eu penso num negócio, quando eu chego lá já fez. Eu penso num negócio assim, quando eu chego lá, eu chego a falar, já tem uma solução. Então Deus ele vai mostrando o quê? O aperfeiçoamento do corpo. Por quê? Por que Deus faz isso? Por que Deus faz isso? Deus está mostrando, eu vou fazer obras maiores do que essa. E você viu como a igreja ficou? Irmão, não tinha 10 pessoas na igreja quando os líderes sentaram. Não tinha 10 pessoas na igreja quando os líderes sentaram. Quando os líderes se levantam, levanta o exército.
atrás de você tem um potencial muito grande, e quando você se levantar, Deus vai fazer você levantar um grande exército. A Bíblia diz que Davi pegou homens que não queriam nada, irmãos, os piores homens da terra, naquele momento. E Davi se levantou com aqueles homens e fez um grande exército de homens poderosos. E o que Deus vai fazer aqui, pastor? Deus está inserindo vocês nesse exército de homens e mulheres poderosas, cheia da presença de Deus. Esqueci teu nome. É? Hã? Leidiane. Leidiane, preste atenção, grave esse nome, irmãos. Fala comigo, Leidiane. Grave esse nome. Fala pro teu irmão, grave esse nome. Porque é o nome que Deus vai usar. Hoje, você está aqui junto com a Leidiane. Mas amanhã, de repente, ela vai estar em outro país pregando a palavra de Deus. E você vai dizer, poxa, a Leidiane estava do nosso lado, está sendo usada, estou falando com ela agora só pela internet. Deus vai fazer milagres porque você resolveu se levantar. Você resolveu se levantar, Deus vai fazer milagre. E quando você se levanta, irmãos, você é inserido imediatamente no mundo espiritual. Quando você se levanta, você é inserido imediatamente no mundo espiritual. O que eu preciso, pastor? Me levantar. O que eu preciso? Me levantar. Então só quem quer ser inserido no mundo espiritual, fique de pé.